Fala, minha torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Mais uma vitória aí do Mengão aí. A noite de Bruno Henrique e Arrascaeta vem trazendo alegria para todos os flamenguistas aí. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui, beleza, rapaziada? Tá na área, vem trazendo as informações aí do Sport TV. Quero deixar os créditos totais ao canal, onde buscamos as informações aí para deixar vocês totalmente atualizados de tudo que está rolando aí no Mengão. Meus olhos, me parece um jogador que a constância não é benéfica para ele, há que se intervalar as apresentações dele, mas se você, dentro desses intervalos, quando você o tiver em campo, ele for o jogador que ele foi na partida de sábado, é muito importante para o Flamengo. Porque, veja bem, há uma contagem regressiva para a final do Campeonato Brasileiro, onde Flamengo e Palmeiras, com o Cruzeiro sempre na espreita, vão estar ali na disputa. E há uma outra contagem regressiva para a final da Libertadores, onde tanto o planejamento da Comissão Técnica do Flamengo, liderada pelo Felipe Luiz, quanto a Comissão Técnica do Palmeiras, liderada pelo Abel Ferreira, é o seguinte: nós temos que chegar com todo mundo inteiro lá. Todo mundo. E a gente sabe que é final de temporada, gente. Aí é muita gente já no sufoco. Então, ter um De La Cruz, como nós vimos nesse jogo do último sábado, ali atuando, organizando, não vamos ficar discutindo aqui a capacidade e qualidade dele, acho que foi uma boa notícia para o Flamengo. A Luísa já tinha falado sobre isso também, né? De como aparecem outras alternativas para esse time do Felipe Luiz, Luísa, num momento em que também o Flamengo olha muito para as questões físicas, né? Como você já trouxe. Numa reta final de temporada, onde o Pedro está fora, o próprio Jorginho e o Carrascal também passa a ser um nome nessa lista. Então, falando especificamente do meio-campo ali, né? O De La Cruz ganhar essas oportunidades e demonstrar em campo também que pode ajudar é importante, né? É isso, o De La Cruz agora vive uma fase. O Flamengo tem sempre o cuidado físico com ele, desde o começo da temporada, na verdade. Ele passou por esses problemas no joelho, né? Ele tem esse problema crônico no joelho. Então, o Flamengo vai lidar sempre com cautela com a situação do De La Cruz. Hoje, ele está liberado, tranquilo para jogar quando o Felipe Luiz achar que ele deve jogar. E o Flamengo faz um controle de carga normal. E aí, não só nos jogos, nos treinamentos também. Tem alguns treinos que o De La Cruz não participa 100%. Alguns ele fica fazendo um reforço na academia, um reforço com a fisiologia, enfim, preparação. Depende da demanda dele, né? É um jogador que o Flamengo trata com muita cautela, muito cuidado, para que ele esteja 100% nessas fases decisivas da temporada. Mas hoje ele está liberado, Felipe Luiz conta muito com ele, é um jogador que ele gosta muito e que vai ser importante nessa rotação aí de meio campo também do Flamengo, né? A gente tem algumas atualizações aí dos lesionados, né? A expectativa de ter esses lesionados de volta, mas o Flamengo espera ter a força máxima do elenco para a final da Libertadores. Né, o ponto principal nesse momento, claro que o Campeonato Brasileiro é importante, mas o Flamengo tenta recuperar todo mundo pensando na Libertadores. Então, assim, foco total nesse departamento médico, na recuperação. Não sei se vocês querem debater essa situação do De La Cruz antes, mas eu posso trazer atualizações aqui do departamento médico também, como é que anda essa situação, porque é isso, é um ponto importante. O Flamengo não quer perder esses jogadores no momento mais crucial da temporada, mais decisivo, em que você precisa do elenco todo, porque vai ter um jogo com o Atlético Mineiro, por exemplo, que muito provavelmente vai ser na véspera da viagem para Lima, e que provavelmente Felipe Luiz vai ter que rodar esse elenco para não perder ninguém na decisão. Então, tem que ter todo mundo, né? É o momento de ter todo mundo, porque o Flamengo não está abrindo mão do brasileiro. Ah, mas vai poupar. Não é assim, né? O Felipe vai com o que tem de melhor, mas tendo uma decisão pela frente, né? Tem que botar na balança, né? O que é mais interessante ou não. Mas De La Cruz é um reforço importante para essa reta final. Entrou muito bem, foi realmente muito bem nessa partida e precisa de mais minutos, né? Agora vai ter, o Flamengo ainda não sabe se ele vai ser convocado pela seleção uruguaia. O Flamengo que deu uma sorte, né, entre aspas, na última data FIFA de não ter ninguém. Então teve essa data FIFA importantíssima aí para não só recuperar fisicamente, mas também fazer uns trabalhos táticos ali, técnicos, que o Felipe geralmente não tem tempo de fazer. Então, na última data FIFA, todo mundo ficou à disposição. Nessa já vai ser diferente, já teve 2 convocados na seleção brasileira, tem também outros que podem ser chamados. O Carrascal, por exemplo, pode ser chamado também. Enfim, mesmo com a situação física dele, os uruguaios estão em alto, o Varela tem alto, o Arrascaeta, o De La Cruz, então todo mundo pode ser chamado também. O
o Flamengo vive essa expectativa para entender como é que vai ser essa data FIFA. E aí tem um jogo com o Sport durante a data FIFA e também tem o Fla-Flu, logo no retorno da data FIFA. Ainda não tem a data certa, né? A data base ali é entre 19 e 20, mas pode ser também que perca para o Clássico alguns jogadores importantes. Então, enfim, esse banco vai ser importante para essa reta final e esse momento importante da temporada. Vou fazer um suspense, então, já que a Luísa perguntou se ela pode falar dela. Queremos informações dela, vamos segurar um minuto essa informação, fazer um suspense aqui na audiência. Mantém a audiência aqui, já a Luísa atualiza do departamento médico. Só pra gente falar de um outro jogador que ela passou rapidamente, mas o PC falou da boa partida do De La Cruz. Foi importante também ver o Bruno Henrique voltar a fazer gols, né? Porque houve essa discussão, né, do posicionamento dele. Ele mesmo trouxe essa discussão, na verdade, antes ali de saber exatamente da lesão do Pedro. E ontem ele volta a fazer os gols, de certa forma, depois além de um jejum, um momento que ele não vinha entrando bem no time também, consegue ajudar o Flamengo a vencer. E aí, para não levar nota 10, né, o tal gabaritou a prova, esqueceu de assinar, levou um cartão amarelo no banco de reservas e está fora do próximo jogo, né? Já quando já estava substituído no banco de reservas. Reclamou e está suspenso para a próxima partida. Garoteou, né? O famoso garoteou. Mas, enfim, essa questão do Bruno Henrique, ela é muito fácil de ser definida, pelo menos para mim. É um jogador que tem uma qualidade absurda, tem uma identificação absurda com a instituição Flamengo. É um jogador de decisão, sempre que precisa dele, ele sempre está fazendo a diferença, seja em jogos importantes, seja para tirar o conforto defensivo do time adversário. Agora, tem que ter essa conversa, esse feeling com o treinador. Eu me sinto melhor ali, mas isso não quer dizer que se precisar que eu jogue aqui, eu não vá jogar. Mas é muito importante para o jogador, isso no caso do Bruno Henrique, ele se sentir bem, porque talento ele tem, qualidade ele tem, bom jogador ele tem, e essa variedade ou variação técnica e tática que ele tem é só benefício para o próprio Felipe Luiz. Claro, porque ele pode jogar de lado, ele pode jogar no meio, ele pode jogar por trás. Ele enriquece ofensivamente o Flamengo. Exatamente, né? Então... Só lembrando também que é um jogador que a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer nos próximos meses também, né? Nas próximas semanas, que foi um jogador condenado pela CJB no início de setembro, joga sob efeito suspensivo e o recurso ainda não foi marcado, né? Se você me permite, o julgamento tinha sido marcado para a última terça-feira em função dos acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro. O julgamento foi suspenso. Acho que o ideal, até para o próprio Bruno Henrique, é que isso ocorra o mais breve possível. Exatamente. Até porque ficar o tempo inteiro convivendo com essa possibilidade de hoje ou amanhã, o ideal é que vai lá, julgue, define, vê o que aconteceu e pronto. É óbvio que o sentimento do torcedor é tipo que se julgue no início do ano que vem. Esse é um sentimento do torcedor e o torcedor ele tem outras manifestações, ele tem outra relação. Mas entendo que a melhor coisa para o próprio Bruno, entende? Porque assim, acabou de vez, ou você está punido ou não está punido, vai fazer bem a ele, vai fazer bem ao planejamento do Flamengo. E quanto à questão de dentro do campo, definitivamente ele não é o substituto com as mesmas características do Pedro. Ele não é esse jogador. Agora, ele é um jogador que ofensivamente enriquece a equipe exatamente pela capacidade que ele tem de compreender espaços que precisam ser ocupados, de como ele se apresenta para a ocupação desses espaços. Acho que quando ele deu a entrevista, ele não disse, eu não quero jogar ali. Né? Ele não me parece ser um jogador com um histórico de confrontos dessa natureza. Ele disse apenas aonde, e aí é legítimo. Ele mesmo fez questão de explicar isso numa outra entrevista, né? Para não ficar algo mal colocado e mal interpretado. Né? Até porque há jogadores que são... faz parte da natureza, da personalidade desses jogadores. O confronto, diz, olha, eu não quero jogar ali. E ele deixa isso claro. E quando joga, ele diz, olha, eu estou jogando, mas eu não me sinto confortável, não gosto, estou quebrando um galho. Não me parece, o caso dele. Ele apenas externou que ele entende, e eu acredito que ele está certo, concordo com ele, na verdade, que ele é muito mais útil podendo... lado. Exatamente. E falando dessas opções para o setor ofensivo, tem essa questão do Bruno Henrique, tem o Pedro, que no momento
tá fora, né, por conta do problema no braço, e o Plata tá suspenso para a final. Pedro, né? Quer falar agora, Luísa? Treinador, o torcedor do Flamengo quer saber se o Pedro tá tomando a dose certa de leite. Não tá Pelo tomando? amor de Deus. A Luísa vai trazer o plantão médico aqui, não vai falar que cada jogador tá tomando no café da manhã, mas enfim, só para complementar que o Plata recebeu o cartão vermelho para falar da final da Libertadores, ele tá fora por conta da suspensão na decisão contra o Palmeiras. Luiz, agora sim, atualizações do departamento médico do Flamengo. Café da manhã do Pedro. Luísa, como é? Olha, o Pedro até brincou hoje. O Pedro foi homenageado pelo Flamengo pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. E aí ele até brincou. Falaram que é bom comer carne também. Se alguma marca de carne quiser patrocinar, que ele tá dentro também, né? Porque ele fez aí a propaganda dele também. Enfim, o Pedro tá em dia aí, né? Acho que tá, né? Diz ele que tá. E tá tomando esse café reforçado aí para ver se volta, né? O quanto antes. O Pedro vai completar 2 semanas dessa lesão. Eu nem ia citar a calcificação aqui, porque, né, para segurar da outra vez, para não rir, já foi difícil. Aí agora vocês falaram, não tem muito o que fazer. Mas ele tá se recuperando, né? Já tá sem dores, então tá com essa imobilização no braço. O Flamengo calcula entre esse problema que ele tem é entre 4 e 8 semanas, mas como é um jogador que tem um histórico bom de recuperação e é jovem, enfim, o Flamengo imagina que em 4 semanas ele já esteja em condição, e aí vai fazer um raio-x para ter certeza que está tudo certo. O Flamengo já tem uma imobilização para ele jogar, a tendência é que ele jogue já com essa imobilização, pelo menos nas primeiras partidas, para que ele fique mais seguro também, né, pelo tempo fora e pelo tamanho do problema. Então, o Flamengo já tem essa primeira opção e vai ter um plano B também, já está mandando produzir um plano B, porque esse tipo de coisa o time tem que levar no árbitro no dia da partida, o árbitro analisa e vê se está tudo certo para o jogador poder entrar em campo e tudo mais. Então, o Flamengo vai ter opções para o Pedro estar à disposição do Filipe Luís. Mas é isso, mais 2 semanas aí para ele conseguir estar em total atividade com o grupo. Ele vai começar a ser liberado para ter mais carga de trabalho no campo aí nos próximos dias, né? Também ele tem feito trabalhos um pouco mais leves, então, enfim, a recuperação está agradando por enquanto, está dentro do esperado, e aí o Flamengo espera ter o Pedro de volta nas próximas semanas aí. Com relação ao Léo Ortiz, é um jogador que jogou no sacrifício contra o Racing, tem um problema no tornozelo, não tem lesão, mas tem uma entorse, né? Ele teve aquela entorse no ligamento. E aí o Léo Ortiz vai ser poupado pelo Flamengo nas próximas rodadas. O Flamengo não quer especificar quanto tempo exatamente, até para evitar dar prazos, né? Porque vai que precisa mais um pouco e tudo mais. Mas o Léo Ortiz vai desfalcar com certeza contra o São Paulo e muito provavelmente contra o Santos, o Flamengo, para que ele possa ter essa recuperação com um pouco mais de cautela, né? Nesse curto prazo, mas com cautela, para que ele esteja 100% aí nos próximos jogos. Quem também está fora, né, com certeza, é o Jorginho, que tem uma lesão na coxa direita, e ele deve voltar na segunda quinzena desse mês. Muito provavelmente também com um foco na final da Libertadores. O Jorginho continua com dores, inclusive, ele é avaliado ali dia a dia para entender a situação, mas ele tem uma lesão e aí ele vai ser também com muita calma para entender esse cenário e não forçar muito a barra do Jorginho, que é um jogador muito importante para a rotação do Filipe Luís. Com relação ao Carrascal, ele tem um edema na costela com o estiramento do músculo. Então, ele saiu ali, né? Até jogou um pouco mais do que deveria, ficou sentindo dores ali, mas ficou um pouco mais de tempo no campo, até que ele foi substituído. Ele ainda tem dores. Hoje ele se apresentou com o resto do elenco, né? O domingo foi de folga, mas ele se apresentou na segunda-feira ainda com dores. Então, o tratamento nesse momento é medicamento e tratamento no local. Não tem o que fazer. E aí o retorno depende da melhora nesse quadro de dor dele. O Flamengo não quer forçar muito a barra nesse sentido, mas é um tipo de situação que ele pode voltar sem dor amanhã ou daqui a 15 dias. Então depende muito da evolução dele. O clube também está otimista, né, que ele retorne muito em breve, talvez ele contra o Sport, e aí fique fora nessas próximas 2 rodadas. Mas nesse momento esse é o cenário do Carrascal, depende muito da recuperação do jogador. E aí, por último, né, a boa notícia, né, no meio disso tudo, a boa notícia é o Cebolinha. O Cebolinha está em fase final de recuperação, treinou hoje no campo, fez alguns exercícios com bola já, então ele já está nessa fase bem reta final ali de recuperação com a preparação física antes de ser liberado para começar a treinar com o grupo, né? Então ele ainda não fez nenhuma atividade com o restante do elenco, mas está bem próximo disso. E aí o Flamengo espera ter ele em breve. O Cebolinha, que tem uma lesão no quadril, né? Ele estava com pouquíssimo espaço, teve a oportunidade, mas, enfim, deu uma assistência e se lesionou logo em seguida.
Então o Flamengo espera ter ele em breve, não para essa partida contra o São Paulo, talvez aí dependendo muito da recuperação dele para o jogo contra o Santos no final de semana, mas provavelmente para a partida com o Sport ele pode ser um reforço aí para o Filipe Luís e para essa reta final de temporada. Então é isso, né, minha torcida do Mengão? Espero que vocês gostaram aí das informações e das últimas notícias para deixar vocês aí daquele jeito, rapaziada. Tô por dentro de tudo que está rolando aí no nosso Flamengo. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você ainda não deixou aquele likezão aí para estar fortalecendo nosso canal, corre lá, clica no like, clica no botãozinho de hypar e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as notícias que a gente vai estar procurando todos os dias, tá trazendo para vocês ficar totalmente informado. Beleza, rapaziada? Fica com Deus aí. Até a próxima. Logo, logo eu tô de volta aqui.